Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria bater um papo com vocês sobre algumas dicas pra gente ficar em casa, não é? Nessa longa quarentena que estamos vivendo. Acredito que, tal como eu, vocês também não imaginavam, nem nos nossos piores pesadelos e piores previsões, que a gente fosse viver um momento desse enquanto humanidade. Porém, é isso que está posto diante de nós nesse momento, né? Atravessaremos isso, né? E aí, para ajudar a atravessar esse momento, eu queria dividir com vocês algumas ideias de filmes para a gente aproveitar enquanto está em casa, tá bom? O que eu fiquei pensando? Fiquei pensando, e eu já tinha vontade de fazer isso pensando no Sessão da Tarde, e acho que a gente consegue fazer isso agora. Eu vou falar de 3 filmes que eu imagino que podem ser proveitosos nesse momento e divertidos, né? Mas são 3 filmes que não são só interessantes enquanto entretenimento, mas também são interessantes enquanto exemplos de aspectos da linguagem cinematográfica que a gente pode prestar atenção e reconhecer com muita facilidade. Às vezes a gente imagina que a linguagem cinematográfica, do ponto de vista técnico, é uma coisa muito hermética, muito fechada, pouco acessível a quem não domina essa linguagem, né? E com essas dicas de filme, eu quero começar essa conversa com vocês para que a gente perceba que a linguagem cinematográfica pode estar mais próxima do que a gente imagina. Que a gente usufrui da linguagem cinematográfica, às vezes, sem saber dar um nome especificamente do que a gente está vendo na tela. O primeiro que eu queria falar com vocês são 2 clássicos e um filme mais novo, né? O primeiro filme clássico, que acho que muitos de vocês já devem ter assistido. Se não assistiram, acho que vale muito a pena. E se já assistiram, vale a pena assistir com essa visão que a gente vai conversar um pouco. Que é um filme do Sérgio Leone chamado Era Uma Vez no Oeste. É um filme antigo, é um filme que fez muito sucesso na época, né? Me parece que é o primeiro filme em que o Henry Fonda fez um papel de vilão, porque ele era sempre mocinho, né? Assim, ele aparece lá no comecinho do filme, né? Assim, e a gente fica chocado com ele nesse papel de vilão. O filme também tem a Cláudia Cardinale, que tá belíssima, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês para esse filme especificamente é para toda a parte sonora do filme, tanto a trilha, as canções e a edição de som do filme, né? Logo no comecinho do filme, assim, existe uma cena, uma das cenas iniciais, que é o campo da fazenda em que as pessoas estão ali, né? O fazendeiro tá ali com seus filhos. Se vocês repararem, a partir do momento que vocês forem assistir o filme já com essa visão, prestem atenção no efeito sonoro de fundo que aparece dos grilos. Os grilos aparecem ali o tempo todo, enquanto o fazendeiro está ali com os filhos, fazendo as atividades que eles têm que fazer. E, de repente, os grilos silenciam. É um indicativo sonoro muito interessante que vai nos dar a ideia de que aquela cena inicial, bucólica, do oeste americano, de um fazendeiro com os seus filhos arrumando uma mesa, que aquela cena bucólica tem alguma coisa estranha que está para acontecer, né? Algumas vezes esse recurso se repete nessa primeira cena inicial, mas esse indicativo desse silêncio que fica assim que os grilos param, nos dando a sensação de algo tá estranho aqui, né? Por que os grilos pararam de cantar? Uma outra parte que eu acho que é muito importante e interessante nesse filme é os temas dos personagens, né? Um personagem específico, o Cheyenne, que a princípio a gente imagina ter um papel e na verdade ele tem outro no filme, né? Tentando não dar spoiler. Ele tem um tema muito específico, né? Quando ele aparece, e a gente já espera que ele apareça assim que esse tema toca. E é desse jeito que o Enrico Morrone, que é o
o, o diretor de som, né, o responsável pela trilha sonora do filme, que ele vai construindo o filme. A gente tem o Charles Bronson, que inclusive o nome dele no filme é harmônica, porque ele toca uma gaitinha. E essa gaitinha também é o sinal de que o personagem dele vai aparecer. Fora a canção original, que é belíssima, vocês já devem ter ouvido várias vezes, não só no filme, mas essa canção foi alcançou um sucesso muito grande, né? E a gente reconhece de maneira muito fácil essa canção. Eu não vou cantar um trechinho aqui, tá, gente? Vou poupar vocês disso. Então, assim, a primeira sugestão é: assistam Era Uma Vez no Oeste, prestando atenção em toda a parte sonora, tanto os efeitos sonoros quanto a trilha, as canções, que a experiência cinematográfica fica um pouco mais enriquecida. E de posse dessas informações, né, da trilha sonora, nesse filme especificamente, que é um filme conhecido, a gente se aproxima um pouco mais do que é a ideia da edição de som, dos efeitos sonoros e da trilha ao contar uma história, né? A história no cinema ela é contada de várias maneiras e esses efeitos sonoros, os efeitos sonoros são uma das maneiras de contar essa história. O segundo filme que eu queria falar para vocês é outro filme clássico, que vocês devem se lembrar. Alguns, né? Com certeza conhecem, mas talvez não tenham assistido, que é O Vento Levou, né? E O Vento Levou é um filme é um filme de 1938. Ele foi colorido posteriormente, né? E depois que ele foi colorido, a gente pôde perceber toda a riqueza dos figurinos da Scarlett O'Hara, né? Uma outra característica da indústria cinematográfica é o figurino. A gente começa a perceber, por exemplo, no Vento Levou, que a construção dos personagens acontece também calcada no figurino. Nada que aparece na tela no cinema é gratuito, né, gente? Às vezes os diretores e a equipe de produção acerta, né, para fazer essa junção entre figurino, fotografia, efeitos sonoros, e às vezes erra. Do ponto de vista de figurino, E o Vento Levou é primoroso. Não só da Scarlett, mas de todos os personagens. Então, se vocês puderem assistir E o Vento Levou, prestando atenção em como os vestidos da Scarlett vão se modificando, e essas mudanças são condizentes com as mudanças psicológicas da personagem, a gente tem uma outra experiência super enriquecida também do cinema. Por fim, rapidinho, para terminar, o último filme, que é um filme mais recente, que é As Aventuras de Pi, do diretor Ang Lee. As Aventuras de Pi, o convite é pra gente assistir a história de um garoto, né, que se perde no mar e num bote salva-vidas. E aí ele tem uma série de aventuras, né? Assim que o livro chama. O livro discute de maneira muito poética algumas questões religiosas, algumas questões da fé, né? Serve para uma discussão muito boa. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui não é para esse aspecto, mas é pelo aspecto da fotografia do filme. Então, a fotografia é dos aspectos cinematográficos que, inclusive, é premiado no Oscar, né? Além do figurino e dos efeitos sonoros, da parte de som, a fotografia é um Oscar sempre muito esperado, porque a fotografia é o jeito de escolher que imagens, que cores de imagens, qual vai ser o tom, a paleta de cores mais frias, mais quentes, os enquadramentos, como é que eu vou contar essa história que está no roteiro escrito, né? Como é que essa história vai virar uma imagem na tela? E muitas vezes, como é o caso das Aventuras de Pi, a escolha dessa fotografia cria um efeito visual extremamente poético e belíssimo, assim. Existem cenas que são emocionantes, não por conta da narrativa, mas por conta do visual, da escolha fotográfica. Aquela cena, né, nos impacta. Aquelas imagens, por si só, para além da história que está sendo contada, ela nos impacta bastante. Então, 3 dicas de filme, tá, gente? Assim, bom, vocês perceberam que o vídeo é amador, tá? Então, cada hora eu olho para um lugar, porque também não tenho muita experiência com relação a isso. Mas, 3 filmes. Era Uma Vez no Oeste,
E O Vento Levou, né? Era Uma Vez no Oeste, na questão dos efeitos sonoros, da trilha, do aspecto sonoro como um todo do filme. Prestem atenção. E O Vento Levou os figurinos, não só da Scarlett, mas de todos os personagens, né? E As Aventuras de Pi, os aspectos da fotografia do filme. Tá ok? Espero que vocês aproveitem essas dicas. Fiquem em casa sempre que puderem. Vamos nos cuidar todos mutuamente. E nós vamos atravessar esse período. E para atravessar, nós precisamos estar todos juntos. Tá ok? Um beijo para vocês. Até mais.